semana só se falou de acordo do Mercosul com a União Europeia. E muita gente se pergunta, será que vai mudar o jogo para o Brasil? Horas, vamos falar sobre isso. Mas antes, queria já deixar o meu recado do meu novo livro, A Renda Fixa é a Mãe da Bolsa. Para você que gosta de investir em ações, mas não entende a relação da taxa de juros com toda a performance do mercado de ações, esse livro foi feito para você. E antes dele chegar nas livrarias, a gente tem aqui embaixo um link com um download totalmente gratuito do livro para você já começar a se aquecer. Não deixe de baixar o seu. Mas vamos lá. Este mês de janeiro, aproximadamente dia 9, a União Europeia chegou a uma maioria sobre o acordo Mercosul e União Europeia para formar um grande bloco de comércio, livre comércio, que seria, por sinal, o maior bloco de livre comércio do globo. Para chegar a essa maioria, tivemos aí 15 votos dos 27 países da União Europeia, representando, portanto, 55% dos países, mais 65% da população, porque tiveram países aí com uma população maior, por exemplo, a Alemanha. Então, a partir desta aprovação de maioria, muitas ações já podem ser destravadas para que todo mundo comece aí a costurar esse acordo. Claro que isso é um primeiro passo. Esse acordo ainda tem que ser aprovado em todos os congressos, de todos os países, ainda tem aí uns processos burocráticos, mas a animação do mercado vem porque a partir desta formação de maioria, a União Europeia e o Mercosul já podiam começar com um contrato interino, né? Portanto, já podiam começar aí com algumas reduções de alíquotas, né? E neste acordo estaríamos falando da redução de aproximadamente 90% das alíquotas de comércio entre vários produtos da região. Então, para vocês terem uma ideia da grandeza disso, hoje a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, só atrás de China. Então, é realmente um parceiro muito relevante. E as pautas de exportação nossas para a União Europeia geralmente são voltadas a produtos do agronegócio. Então, café, soja, produtos florestais, carne, sucos, então coisas ligadas ao agronegócio. Como são muitas coisas ligadas ao agronegócio, os países que têm muito forte o setor de agronegócio como promotor do seu crescimento, como por exemplo França, que é o grande motor do agronegócio na União Europeia, ou Bélgica, eles foram fielmente contra esse acordo Mercosul, temendo aí perder, né, mercado e tal, principalmente os fazendeiros, né, das regiões, com muito protesto na França, muito protesto na Bélgica, inclusive Macron perdendo muita popularidade, né, porque não conseguiu bloquear esse tipo de acordo que foi apoiado principalmente por países como a Alemanha, Espanha, Portugal, né, que por outro lado tinham muito interesse de exportar coisas como autopeças, né, produtos farmacêuticos, coisas que interessavam muito a União Europeia em ganhar outros mercados depois do tarifaço do Trump. Então percebe que é uma situação assim muito importante geopolítica. A gente teve em 2025 o Trump colocando o tarifaço em todo mundo, falando que a União Europeia agora teria que gastar com a própria defesa, se afastando do livre comércio de todas essas regiões. E agora a União Europeia dá uma resposta, finalmente formando maioria para fazer o acordo com o Mercosul da maior região de livre comércio, procurando exatamente outras regiões de influência para os seus respectivos mercados. Então, é uma questão geopolítica super importante e foi o pontapé mais importante para finalmente, depois de 26 anos, essa negociação dar certo, foi o movimento do próprio Estados Unidos com o tarifaço. Então, foi muito propício o timing, né, de tudo isso. Ah, Marília, mas e aí? Isso aí vai mudar tudo? Então, agora para o Brasil, eu vi lá a Apex
estimando um aumento de 7 bilhões de exportação para a União Europeia e tal, vai mudar o jogo? Não vai mudar o jogo, tá? Ou pelo menos o acordo tá desenhado para não mudar o jogo. Por quê? Porque tem várias salvaguardas no acordo, exatamente para proteger os setores do agronegócio da União Europeia. Então, por exemplo, se com a queda da alíquota os produtos brasileiros ficarem mais de 5% mais baratos do que os da União Europeia, tem várias salvaguardas. Além disso, tem cotas de exportação, você não pode exportar mais do que tantas quantidades. E tem várias outras salvaguardas. Então, se isso mudasse o jogo e prejudicasse muito alguma região, certamente você entraria aí com cotas, com limite de exportação para que isso não mudasse o jogo. Então, vai mudar tudo? Não vai mudar tudo. Além disso, você tem um período aí de adaptação entre 10 e 18 anos para algumas alíquotas serem zeradas ou serem reduzidas. É muito tempo. E para o próprio acordo, né, ser aprovado, ainda tem que passar no Congresso de todos os países. Então é uma coisa assim para daqui a 20 anos, vamos supor, né? Tem um tempo aí de adaptação e um tempo para todos esses mercados se adaptarem, além das salvaguardas. Então não é algo que muda o jogo, digamos assim, mas é um passo muito na frente, ainda mais para quem acredita, como eu, no livre comércio. Então, eu acredito que se cada país organizar os seus recursos para produzir o que produz de melhor, o PIB como um todo, né, o PIB global, cresce. Eu acredito muito fielmente nisso e eu acho que esse acordo é um passo nessa direção e contrário ao passo que os Estados Unidos deu de se fechar, né, para o resto do mundo através do protecionismo. Então, do ponto de vista de sinalização, acho que foi um passo importante, mas do ponto de vista prático, ainda muito duvidoso. Marília, outra coisa que preocupa, né? Quem vai ganhar nessa situação? Porque, por outro lado, a União Europeia, ela exporta produtos farmacêuticos, produtos automobilísticos, né? Carros e tal, autopeças e outros produtos aí da indústria de transformação. Então, também teremos, né, essa contraparte e algumas salvaguardas também da nossa própria indústria automotiva. Então, no final das contas, quem vai ser o grande vencedor? É impossível saber, né, gente? É impossível saber. Isso só o tempo mesmo e o estreitamento das relações para a gente entender, no final das contas, para quem vai ser mais beneficiado com esse acordo, não tem como antecipar. O que dá para antecipar são os setores, né? Então, muito provavelmente a agroindústria aqui vai ser muito beneficiada e muito provavelmente farmacêutica, autopeças vai ser prejudicada. Mas, por exemplo, o Fabiano mesmo, aqui nosso analista do Deep Value, acredita que seria muito bom para ações, por exemplo, como a Fras-le. A Fras-le tem autopeças, mas ela exporta para a União Europeia, acho que é 7% mais ou menos da produção, então teria aí uma melhora também, mesmo para empresas de autopeças, então fica realmente muito difícil de antecipar. O setor aqui que mais seria beneficiado poderia ser, por exemplo, o setor de carnes, né? A gente tem várias empresas na bolsa que exportam para a União Europeia, e que hoje pagam uma alíquota aí em torno de 35%. Então essa alíquota poderia ser zerada ou reduzida bastante, mas esse é exatamente o setor que mais sofre oposição, salvaguardas, cotas, né, de exportação. Então também não seria uma enxurrada de carne brasileira na União Europeia. Teria certamente um aumento, um ganho de eficiência, uma melhora e tal, mas certamente também não seria uma enxurrada por conta dessas contrapartidas. E regiões, né? Regiões brasileiras. De acordo com os últimos dados da FGV e do IBRE, a gente tem a região sudeste responsável por aproximadamente 50% das exportações. Então, o sudeste seria o mais beneficiado, seguido pelo sul, com quase 20% das exportações, e depois o centro-oeste. Então, essas regiões aí brasileiras seriam aí as maiores beneficiadas. Então, resumindo, do ponto de vista de sinalização, eu acredito que é uma excelente sinalização a favor do livre comércio,
que é um jogo de ganha-ganha, é um jogo onde ambos os países têm muito a ganhar, e contra os últimos sinais dados pelos Estados Unidos de protecionismo. Então acho que é uma super bola no gol do ponto de vista de sinalização. Do ponto de vista de mudar o jogo das exportações brasileiras, aí já acho um pouco mais complicado, dado o longo período de adaptação e dado também as inúmeras salvaguardas e cotas que foram impostas para esse acordo ser finalmente aprovado. Do ponto de vista de setores, é esperado que o setor do agronegócio vá muito bem e autopeças um pouco mal, mas como eu falei para vocês, tem casos e casos. A Fras-le, por exemplo, poderia ser beneficiada. As empresas ainda vão falar mais sobre isso, então é esperado que no próximo resultado elas se pronunciem a respeito disso. Grandes outras instituições também, como a Anfávia, e toda a indústria de autopeças também está se preparando, estudando melhor para fazer os seus respectivos pronunciamentos, e aí a gente fala um pouquinho mais disso aqui também para vocês, para a gente ir se inteirando, né, de quais os impactos no finalzinho, na linha final das empresas. A gente vai se inteirando e vai falando para vocês. E é isso, pessoal. Já me conta aqui nos comentários se vocês, assim como eu, também são a favor do livre comércio global, e a gente vai conversando sobre isso. E não esqueça, claro, de baixar o meu livro, A Renda Fixa, a Mãe da Bolsa, no link aqui embaixo, e já começar a leitura antes mesmo do livro chegar nas livrarias. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.